light, né? Bom, o que está escrito na tela é gravando. Então, eu vou entender que está gravando. Isso. Ah, tá ok. Então, gente, vamos começar. Boa noite a todos. Estamos aqui já quase que na reta final do nosso seminário de formação permanente. E hoje temos o prazer de receber a colega Tereza Pavone, da Seção Sul. Ela tem acompanhado alguns seminários nossos, os da segunda clínica, pela manhã ela tem acompanhado bem. E nós conversamos e convidamos Tereza para falar algo do que ela vem estudando referente ao tema do nosso 23º encontro. Então, quero lembrar também que no dia 11 e 12 de dezembro, nós vamos ter o encontro de cartéis, que vocês todos já devem ter recebido os cartazes, o cartaz, melhor dizendo. Bom, então, Tereza, a palavra é sua. Obrigada, né? Primeiro quero agradecer esse tão simpático e gentil convite, né? E a oportunidade de conversar com vocês. Agradecer a Analice, a Sônia Vicente, né? Que estão à frente, inclusive, do 23º Encontro Brasileiro, né? Do campo freudiano. E me foi pedido, então, algo sobre o tema, que é o feminino em familiar, dizer o indizível, tema que muitos colegas, muitas atividades em todas as sessões tem sido bastante debatido, né? E então a preocupação é trazer algo, né, que pudesse mover algo diferente, alguma articulação diferente, mas cada um, o tema é bastante complexo e cada um com a sua articulação, recolhe né, partes, recortes, e assim a gente avança, né? E o ensino do Lacan deixa margem para isso, é um trabalho, né, sempre em progresso. E então, quando eu pensei sobre o tema, me ocorreu justamente o trabalho do cartel que eu estou fazendo, né, com os colegas, com alguns colegas, sobre o infamiliar. Me ocorreu pensar as minhas próprias questões do cartel e sobre o tema infamiliar, né? Eu parto das perguntas: quais conexões e quais desconexões entre o infamiliar e o feminino? Quais pontos de convergência e quais as divergências entre os dois termos? Que relação teriam dois conceitos elaborados em épocas tão distantes uma da outra, em séculos diferentes? Freud, centrado no falocentrismo edípico, faz de unheimlich, né, não sei falar alemão, um conceito, uma palavra-conceito com o poder de concentrar dois opostos, tratando-se de um sentimento, um afeto, como índice do recalcado que deveria permanecer em segredo, secreto. Lacan já coroa o conceito de feminino somente nos anos 70, com as fórmulas da sexuação, ao estabelecer a lógica do não todo, que indica além do Édipo, um outro gozo que beira o limite, né, no limite do gozo fálico. Lembremos que é o momento em que Lacan já havia esgotado sua releitura de retorno a Freud e se concentrava na questão do gozo como real, conceituando o gozo feminino, né?
considerando homem e a mulher como seres de diferentes espécies. Situava a mulher como um ser mais próximo do real. Na conceitualização do feminino, trata-se de Lacan, Lacan com Lacan, Lacan contra Lacan, já, quer dizer, ele já saiu dessa releitura do Freud. Portanto, trata-se do seu último ensino, né? É um marco. E aqui o feminino é da ordem de uma experiência que afeta o corpo, pura sensibilidade, não um sentimento que pode chegar a ser dito pelo retorno do recalcado. Então, se no seminário a transferência, Lacan trata da relação da angústia com o desejo, no seminário A Angústia, seminário 10, ele percorre o texto infamiliar de Freud para extrair o conceito singular de objeto A, para formular o estatuto desse objeto, estabelecendo-o como um conceito de fundamental importância para a praxis psicanalítica de orientação lacaniana. A angústia seria aí um ponto de convergência, então, entre o infamiliar e o feminino? Ou já se esboça aí, na relação de objeto, uma divergência, uma diferença entre a angústia, tal como Freud a concebia, e a angústia lacaniana? Nesse tempo, Lacan já enunciava discretamente sua grande invenção, né, no Seminário da Angústia, a do objeto A, conceito mor, que será concretizada no Seminário O Avesso da Psicanálise como mais de gozar. Portanto, no Seminário A Angústia, trata-se não somente de retomar e extrair do referencial da obra de Freud uma verdade renovada da lâmina cortante do inconsciente, mas também de mostrar a importância da leitura de Freud para a iluminação de alguns conceitos lacanianos em construção. As elaborações de Lacan no Seminário 10 irão recair, assim, sobre a importância do objeto, esvanecendo, em parte, o privilégio do significante e enfraquecendo a potência do grande outro simbólico. Na série de observações sobre o estranho, acerca de uma dimensão essencial da linguagem, podemos pensar o fato, primeiro, de que a linguagem é um sistema simbólico que pré-existe ao sujeito, o que coloca a criança na condição primeira de objeto visado pelos enunciados do grande outro materno. A situação inicial de qualquer sujeito é de ser alvo de uma interpelação transmitida por intermédio da voz do outro. O sujeito em questão ainda não consegue ligar o som emitido pelos adultos a qualquer sentido que seja. A criança encontra-se, portanto, confrontada à recepção das palavras seriadas de falas que se dirigem a ela, mas sem a menor possibilidade e sem ter a menor noção do que estas significam. O bebê se depara com uma interpelação do outro, do grande outro, que se endereça a ele e cujo sentido lhe é totalmente enigmático. Lacan extrai, assim, o objeto voz como objeto da pulsão, e ao lado dos objetos puncionais de Freud, o objeto invocante está na origem da aparição do sujeito. Características que ela, a voz, nunca irá perder, que serão apenas mascaradas por outros fatos de linguagem.
Mesmo depois da apreensão do código da língua, né, pelo sujeito, o significante carrega como sua sombra a voz, como resto ineliminável à língua. A persistência da interpelação testemunha a existência de uma dimensão real no grande outro, materializada pela voz, que ressoa, insiste, sem poder ser inteiramente integrada ao grande outro simbólico do saber suposto. Se o que nos é inicialmente concedido é o lugar de objeto do grande outro, não se trata apenas para o sujeito de ser alvo de uma interpelação que o concerne diretamente, mas de uma satisfação que ele experimenta aí, na medida em que seu corpo é deixado à mercê do grande outro. Outro que é estrutura de linguagem e que incide sobre o corpo do ser falante. Aí, para entender, dá para entender, né, o porquê o problema crucial do sujeito será, então, desvencilhar-se das garras desse grande outro todo-poderoso, né, de quem encarnou essa função, dessa mãe toda, desse grande outro todo. É o que ocorre quando a criança satura inteiramente a falta do outro, ela fica enclausurada, né? Fica fechada num universo de autorreferência, e onde tudo se torna relativo a ela. Então, o que vem a cobrir essa interpelação do outro materno é o recalque, o S1, do recalque primário. E, na sequência, o recalque secundário, S2, que, por efeito de retroação, dará um sentido ao ser na operação, um sentido na operação da metáfora paterna, né? O que ocorre, então, é uma superposição sobre a marca do choque da linguagem sobre o corpo, um S1, a qual virá um S2 ou não, em socorro ao sujeito, que terá a possibilidade de se constituir aí, neuroticamente. Portanto, a angústia que sinalizava a falta é estruturante. A marca é anterior ao recalque, é da ordem do indizível. Na neurose, o trabalho do recalque tem como consequência a tradução de uma parte considerável do gozo experimentado por essa interpelação do grande outro e na demanda do sujeito pelo que ele é, né? No desejo do outro. Então, parte disso é absorvido pela metáfora. E também sobre o que o outro quer de mim, né? Então, é o retorno do recalcado que testemunha a persistência dessa interpelação, da qual quisemos um dia nos separar. Freud se dedica a analisar os fenômenos do estranhamento como um familiar mais íntimo, estranho e familiar, que aparece fora e que desperta a angústia. Para desvendar a natureza desse estranho, no sentimento bem familiar, ele examina o animismo, a magia, a onipotência dos pensamentos, a atitude do homem frente à morte e o sexo, o complexo de castração, a repetição, a estética literária, como manifestações desse inquietante e assustador, intraduzível, mas que poderá retornar em um dizer, mesmo que soe como algo estranho e familiar em um só tempo.
Por exemplo, na passagem citada, mas que é discutida abundantemente por Freud no texto, o estranhamento diante do duplo, né? É um bom exemplo. O estranhamento de Freud diante da imagem refletida no vidro do trem vai esclarecer como a cisão entre o que ele vê e o olhar que cai como objeto A, né? No caso, como objeto A, correlativo à pulsão Scopes, nos é revelado por Lacan quando ele coloca em jogo aí no Seminário da Angústia a pulsão e o corpo, né? É mais uma dessas potentes pulsão, a voz e o olhar, né? A ambiguidade do termo, o Heimlich, revela o que é o fenômeno do estranho e o desvelamento dessa ambiguidade que traz justamente o assustador, né? Nesse ponto de junção entre o familiar e o estrangeiro, que por um lapso de tempo não se distingue, né? Aí é que surge o sentimento, né, de estranhamento. A referência aí, então, a repetição no texto freudiano também vai nos servir como uma dica fundamental de que o retorno do recalcado é um dos fatores chaves na compreensão do estranhamento. Não apenas pelo conteúdo recalcado, né? Pelo material que não reconheço a princípio e depois é o familiar, mas também por seu disruptivo movimento de retorno, né? Isso já é estranho por si mesmo, né? Isso que é do... Por quê? Que, por exemplo, essa repetição, né, que a gente vê no o texto seguinte de Freud é mais além do princípio do prazer, né? E a pergunta que fica ali também é: por que repetir uma experiência de satisfação desprazerosa, né? É estranho. É interessante, então, que o infamiliar como fenômeno é um sentimento que deveria permanecer em segredo, oculto, mas veio à tona. Referência clara, então, ao retorno do recalcado. Não há nenhuma dúvida de que infamiliar diz respeito ao aterrorizante, ao que suscita angústia e horror, e que Lacan irá articular a construção do fantasma, né? Sujeito, punção de A. E que a ênfase está no sujeito que se constitui na vivência do Édipo e da castração. O que seria, então, né, no infamiliar de Freud, né? O que seria, então, esse núcleo comum no interior do angustiante, que nos permitiria diferenciar do familiar o indizível? No seminário da angústia, a manifestação do objeto A está ligada à estranheza, à própria sexualidade e morte, que são estranhas ao simbólico. O objeto A é estranho às construções possíveis pela via consciente do pensamento da linguagem, enquanto articulada ao encadeamento de palavras e à produção de sentido. Aponta algo não reconhecível, né? Lacan coloca essa íntima estranheza, então, já na conta do real, que dá a ver-se fora sendo o mais íntimo, na relação do sujeito com o objeto, o que podemos notar desde a ilustração da capa do Seminário da Angústia pela banda de Moebius, onde o dentro e o fora se relativiza, né? E que aí está o valor dessa articulação. A articulação do feminino nos permite localizar
os sujeitos neuróticos, tanto do lado masculino como do feminino, ligados ao fantasma e ao falo, mas não de todo. A mulher está muito mais voltada para o real, pois aquilo que não fica contido no falo, na significação fálica, transborda ao infinito e não tem nome, é indizível. Qual, então, a estranheza que o feminino comporta? Seria aquilo que Lacan situa no seminário Mais Ainda, com a complexa lógica do não todo e da ideia da inexistência da relação sexual, que atordoa o ser falante no encontro de dois corpos? Por não haver a mulher como representação, tanto simbólica como imaginariamente, não há retenção do gozo do lado da fórmula, né, do lado esquerdo, do lado do universal do que é uma mulher, o que a leva a experimentar o outro lado da duplicidade do gozo feminino, o lado não todo que tende ao infinito. Portanto, a angústia lacaniana deriva no mais aquém, né, do falo e da castração, deriva do buraco no real. Se para Freud a ausência, a perda do objeto é a causa da angústia, e que esta emerge frente à castração, e é abordado por via do recalque, né? Para Lacan, né, a angústia é de outra ordem. O real comparece e é de uma experiência de gozo como ficção, com X. Ficção de gozo, de presença de objeto. No campo da prática clínica do analista, a angústia, então, é operatória, porque funciona sinalizando que algo da ordem do gozo, enquanto real, está apontando os efeitos particulares para cada sujeito. E também de algo singular, algo de como fala ser, se virou quando atingido em seu corpo pela linguagem. Além de um sinal que o desejo do outro está operando no sujeito, acusa uma outra presença traumática, né? Ou traumatismo, né? Uma marca que foi apagada e recoberta por um significante. O feminino é a presença dessa marca. Como diz Lacan, a angústia surge justamente quando a falta falta. Em Lacan, a angústia se relaciona à presença do objeto, mas não de qualquer objeto, e sim do objeto A, inventado por Lacan, o objeto real que marca o corpo de forma indelével e indizível. Ponto 2. Do recalque ao significante do grande outro que não existe, um recorte clínico. Acho que a clínica sempre nos conta sobre a teoria. Então, na clínica psicanalítica com crianças, pensar qual o lugar que uma criança pode ocupar para uma mulher e quais as implicações na constituição de sua subjetividade é fundamental. Até mesmo, não somente na clínica com crianças, né? Podemos dizer que só existe análise do infantil, né? Momento de estruturação da neurose, psicose ou perversão, pensando a primeira clínica, né? Definida por Lacan. Ou poderíamos dizer a importância do momento da infância como tempo, enfim, de constituição subjetiva que se iniciou desde que o sujeito, lançado ao mundo, foi atravessado pelo simbólico e sofreu o trauma da língua, marcado pela a língua. Então, Lacan, em 1969, vai apontar que a criança tanto pode ocupar o lugar de sintoma, que representa a verdade do par familiar, como pode tornar-se objeto da fantasia materna, indicando uma relação
primitiva de gozo com a mãe. Afirma que, ao ocupar o lugar de objeto, a criança pode saturar o modo de falta da mãe. Na leitura de As Duas Notas sobre a Criança, texto de Lacan, Miller afirma que a criança tanto pode preencher a falta da mãe, como dividi-la. E é fundamental que a criança divida a mãe e a mulher, pois se a criança somente preenche a mãe, ela pode sucumbir como objeto do par familiar e ficar aprisionada como objeto do fantasma materno. Nesse sentido, ao ocupar o lugar de objeto, a criança, não, já disse, pode saturar, né? E Miller diz que a leitura freudiana fez essa equivalência entre desejo de um filho e desejo de um pênis, né? Mas Lacan transcreve isso em termos da metáfora infantil do falo, que só é bem-sucedida ao falhar, pois é preciso que a metáfora infantil não recalque com a maternidade o não todo do desejo feminino. Acho esse um ponto bastante importante, né? A condição deste não todo é que a criança não seja tudo para a mãe, mas que a mãe possa encontrar o significante do seu desejo no corpo de um homem. Então, não há uma harmonia possível na relação mãe e criança. O filho divide o sujeito feminino entre mãe e mulher, e a mãe divide o sujeito infantil. A disjunção maternidade e feminilidade pode ser pensada a partir de Lacan, com seus avanços teóricos em relação à condição do feminino. A mãe é toda e a mulher é não toda. Essa disjunção mãe-mulher aponta para algo que é da ordem da estrutura, ou seja, da impossibilidade de recobrimento da ordem sexual feminina pela maternidade. No seminário, né, inédito RSI, Real Simbólico Imaginário, em 74, Lacan mostra que a mãe vai ocupar-se de seus filhos em vez de gozar às custas deles, ao se oferecer como causa de desejo para um homem, por não poder responder ao enigma do feminino, uma mulher pode tentar respondê-lo sendo a mãe, né, com A maiúsculo, uma das máscaras do feminino. É uma introdução da versão do pai que permitirá a limitação do gozo materno, pois a criança funciona como um condensador de gozo. É essa limitação ao gozo que assinala a transmissão da função paterna, seja ela qual for. Dessa maneira, ser pai e ser homem se conjugam, pois é o desejo de um homem por uma mulher colocada no lugar de objeto causa de desejo que vai veicular a função paterna e transmitir a castração responsável pela constituição do sujeito desejante. Assim, temos um homem que coloca a mulher como objeto causa de desejo e a mulher que o faz em relação à criança. A mãe, não toda fálica, é também uma mulher para o pai. A mãe dividida, em que está entre ser mãe para a criança e mulher para o homem, aponta para o que não está escrito no simbólico, um gozo que não pode ser limitado pelo simbólico, que não pode ser nomeado como tal. Trata-se do significante da mulher, né? Sujeito do grande outro barrado. A articulação
que encontramos somente no seminário 20. Então, a resposta do sujeito infantil desse gozo inominável terá também a ver com o grande outro com o qual ele se confrontará. Em toda a obra de Freud, como também no primeiro ensino de Lacan, as mulheres estão localizadas do lado do universal da fórmula da sexuação, todas fálicas, mesmo que negativadas pelo menos fi. Todas porque Lacan não havia chegado ainda à lógica do não todo, e fálicas porque o único ordenamento possível para a mulher, até esse momento, é pensado em relação à significação fálica, né? Então, na diferença entre a mãe e a mulher, a mãe goza de forma fálica. Lacan dizia que a mãe goza como um homem, já que coloca o filho no lugar do objeto de seu gozo e está completada por este filho falo. Esse seria o gozo maternal, bem diferente do gozo feminino, que aspira ao infinito e é pura experiência de corpo, pura sensibilidade, fora do simbólico e da maquinária do corpo, maquinária do Édipo e do fantasma. Bom, eu vou ao caso para ilustrar, então, um pouco essa questão, né, dessa relação e como o feminino tem a ver mais com essa relação primeira, né, com o gozo primitivo na relação com a mãe. Então, recorro ao caso de um menino para ilustrar a disjunção, né, que explanei, e um gozo que a angústia aponta, algo que pode e deve ser tocado em análise, na visada do real e da resposta do sujeito como defesa. É que, além do falo, ou aquém do falo, faz alusão a um gozo opaco, concernente a cada ser falante, né? E que é indicado também pela angústia lacaniana. Chamarei o jovem pré-adolescente de Bruno. Ele chegou ao consultório levado pela mãe e iniciou seu tratamento ele tinha mais ou menos 10 anos e 6 meses. A mãe o trouxe a mim por sua exasperação, devido ao fato dele não estar em nada de acordo com suas expectativas, e também pelo encaminhamento da escola com a queixa de hiperatividade. E ele tinha um lugar marcado aí na escola, né? Era bagunceiro, terrível, conversava o tempo todo, inventava estripulias, contravenções, incomodava os demais e não tinha um bom rendimento escolar. Ele se apresentou, né, para mim como uma criança viva e falante. Durante muitas sessões, ele queixou-se da mãe e da professora. Ele encontrava-se atrapalhado demais com as demandas dessas mulheres, todas fálicas, né? Tema central que norteou durante um longo tempo a análise dessa criança. O Bruno, ele foi fruto de um relacionamento curto da sua mãe com um homem que atualmente tem outra família, né, com filhos, e mora no litoral do estado, onde ele reside também. E o Bruno insistia à mãe que queria conhecer o pai, né? Que queria ficar um pouco com o pai, queria ter contato com esse pai que ele não teve quase convívio nenhum, né? E a mãe, controladora, exigente, negava esse pedido dele, né? Ela impunha aos filhos, porque ela adotou uma outra criança, já maior que o Bruno, né? E o Bruno se
via compelido a responder às expectativas dela e não conseguia, né? Ele me dizia, ela quer tudo muito direitinho, eu não consigo e fico muito aflito, gosto de bagunçar, é divertido. Ele se percebia, então, impotente, se angustiava diante das demandas da mãe, né? E achava ela ótima, presente e muito competente, né? Bruno não sabia o que fazer com o controle excessivo exercido sobre ele pela mãe. A mãe o vigiava, exigia e punia, principalmente pelas queixas escolares e do seu comportamento, né? E o mau rendimento escolar. Bruno apelava a um pai, isso era insistente. A mãe também, ela insistia muito em falar comigo, e queria saber como o Bruno estava indo, enfim, queria colocar, ela queria consertar aquilo que ela achava que estava errado, né, para ela no filho, né? E então ele tinha esse diagnóstico de hiperatividade e que, na verdade, era angústia, né? Ao final, né, ele insistia e dizia-se triste de não poder falar com o pai, né? Ele se queixava muito disso. E, em certa ocasião, eu pude questionar a mãe e dizer a ela que talvez pudesse deixar que o Bruno falasse com o pai, né? Porque ela se negava tanto, já que era o desejo dele, e que podia ser que ele viria a se sentir melhor. Então, finalmente, a mãe concordou e o Bruno foi, então, ver o pai, ficou um tempo considerável com o pai e com a família dele, e, na verdade, o que ocorreu é que o encontro com o pai o acalmou e o fez desidealizar essa figura que ele tinha desse pai que ele não conhecia, que era alguém que estava muito bem de vida, era um homem importante, enfim. Então, a mãe, né, conseguiu, então, um certo afastamento de seu objeto filho-falo, que era tudo para ela. E ela até começou um relacionamento, né, com um namorado, e ao final foram morar juntos, e o Bruno o fez como uma figura substituta do pai, né? Então, esses acontecimentos tiveram efeito sobre o Bruno e as coisas mudaram, ele se acalmou, enfim, né? Já não bagunçava tanto e o seu rendimento escolar melhorou. Ele já não... deixa eu ver aqui, estou tentando resumir, só um minutinho. Então, nessa altura, ele já estava com 12 para 13 anos, estava no despertar da primavera, encontrando-se com o sexo e a retomada do Édipo, né? Ele sentia grande satisfação a ser olhado e disputado pelas meninas de sua sala. Ele contava-me como as meninas olhavam e lhe dedicava elogios. Algumas, ousadas, queriam beijá-lo. Ele, por sua vez, se encantou por uma delas e queria saber o que fazer, como responder a isto, como chegar na menina. Tornou-se um jovem muito vaidoso e quis até mesmo participar de um concurso de beleza para ser modelo fotográfico. Se identificava como um homem bonito, moço bonito. Sua imagem num espelho lhe resultava prazerosa. Bruno falava-me com encanto das mulheres, às vezes com poesia. A questão das mulheres, quem são e o que querem, estava florescendo em seu despertar para a sexualidade, em seu despertar e pelo seu interesse, né, pelas meninas. Certa ocasião,
falando sobre as mulheres e sobre as meninas na escola, ele construiu a seguinte ideia, né? Ele me disse: essas mulheres estranhas, a mulher, é um emo sem franja. A mulher é um texto que a gente tenta escrever e não consegue, vai apagando. A gente escreve, mas apaga, né? Então, o Bruno consegue, nesse dizer, fazer uma alusão ao significante do grande outro barrado, né? A mulher que não existe. Isto nos remete ao gozo feminino. E desse encontro com o sexual, com a relação sexual que não existe, quem sabe Bruno poderá tocar seu gozo singular, o gozo opaco do estranho feminino. É isso, então, que eu tinha para colocar para a gente conversar. Muito obrigada, Tereza. Muito interessante a sua pesquisa, muito consistente, e principalmente porque você trouxe a clínica, que é uma das coisas fundamentais no nosso trabalho, né? No nosso dia a dia, até para a gente compreender o que é indizível, o que é intraduzível, vamos pelo caminho da clínica. Então, para a gente começar a conversação, as pessoas que quiserem falar podem chegar nos participantes e levantar a mão. Eu peço que não levantem a mão fisicamente, porque eu não consigo ver todo mundo na tela de uma só vez. Então, quem não quiser falar pelas mãozinhas levantadas dos participantes, pode no chat escrever, dizer que quer falar ou alguma coisa assim, porque estou contando aqui com Rogério Barros e Pablo Salsi para me ajudarem no revezamento entre o YouTube e o chat. Eu estou vendo que no chat tem alguma coisa, quer dizer, não abri, mas estou vendo que está sinalizado que tem alguma coisa. Mas ainda não tem questões. Não tem questões. Ainda não. Questões aqui no YouTube, Analícia, que eu acho que podem começar a esquentar aqui a nossa conversa. Muito Tudo bem. bem? Bom, então vou trazer aqui algumas perguntas no YouTube. Acho que vou trazer de uma a uma para poder conversar. Tereza, como fica melhor para você? Ou você prefere que eu faça um bloco de perguntas e você responda depois? Pode fazer como você achar, mas se for questões que são ligadas, né, que tem uma ligação, pode criar um bloco, né? Ou Tudo não bem. muitas, né? Porque senão depois a gente se perde. Se perde. Eu Pra vou pegar tudo em uma, acho que vai ficar mais interessante. Tem uma pergunta aqui de Alderon Marques, que me parece que tenta colocar aqui na pergunta para a gente discutir a água e o óleo. Quais as possíveis relações entre o infamiliar feminino e os sonhos fantasias? Se a gente poderia, de certo modo, fazer alguma relação entre o infamiliar feminino e os sonhos fantasias. Sonhos, fantasias. Sonhos e fantasias ou sonhos, fantasias? Como eu não entendi muito bem assim, a questão. Talvez seja sonhos e... Sonhos e fantasias. Tem uma barra, sonhos, fantasias... sonhos, fantasias. Uhum. Pois é. Feminino, lado, só para entender. De um lado é familiar feminino, de outro lado sonhos, fantasias. É isso, Rogério? E qual a relação possível entre o familiar feminino e os sonhos, fantasias? Por isso que eu brinquei que tinha algo do óleo e da água. Uhum. Como fazer a relação possível? Para ter se tem alguma relação. E talvez o sonho, né? Tem essa. Eu acho que a Luíse falou a última vez sobre o sonho, né?
nesse seminário. Talvez ela possa até ajudar a gente conversar sobre isso. Agora, o sonho, né, para Freud, antes de tudo, é essa questão da realização do desejo e que vem num processo que é de metáfora e metonímia, né, como Lacan diz, e antes de tudo, para Freud, é a realização do desejo. E a ligação que eu vejo é que o Lacan aponta que sempre você explorando isso, você realmente vai chegando a camadas, né? Assim, nessa relação com o desejo, que vai chegar a um núcleo de real, né? E o sonho já é uma tradução, vamos dizer, daquilo que é intraduzível, né? O sonho já faz um trabalho aí, já é um trabalho, né? Do inconsciente, já faz um trabalho, né? E a fantasia é como eu tentei colocar aqui, a fantasia como o Lacan coloca o sujeito na relação com o objeto, né? A estranheza estaria aí depositada, esse objeto que vai, né, mudando ao longo do ensino do Lacan, né, como objeto causa de desejo, como objeto mais de gozar, e essa satisfação plena, essa relação com o objeto, sempre é intermediado, né, por um semblante, por alguma coisa que não se consegue ter essa... Sempre há os restos, né? Então, a estranheza, vamos dizer, estaria até nessa relação, né, com essa satisfação, com esse objeto, né? Talvez alguém possa falar tem alguma Fiquei me coisa... perguntando, Tereza, porque eu achei essa pergunta a partir do óleo e Ah, é? água. É interessante, porque talvez pensar a inclusão do real no sonho, a inclusão de algo do real na fantasia, né? Que me parece que é um pouco, que talvez seja a inclusão do estranho feminino também nessa armadura significante que é a fantasia, enfim, né? Talvez pensar algo por aí, não sei, fiquei pensando nessa introdução de algo do real na própria produção do Construção. inconsciente. Quando você chamou por Luiz, ela já estava com a mão levantada aqui. Então, sua vez agora. Desmute o microfone para você. Fiz. Então, bom, boa noite, Tereza, muito obrigada, né, por esse compartilhamento das suas reflexões. Nós somos colegas de cartel, né, e a Tereza tem trazido, né, muito dessa pesquisa ao longo do trabalho. Eu não me inscrevi para falar sobre essa pergunta e sobre a questão dos sonhos, embora eu acho que, de alguma maneira, ela me ajuda a formular o que eu gostaria de formular aqui mais uma vez. Porque o que a Tereza traz toca diretamente numa questão com a qual que me sensibilizado bastante, tem me causado, né, bastante, desde o lançamento do título do nosso encontro, que é essa questão do feminino e do infamiliar. Estou colocando um E aí no meio intencionalmente, né? Eu acho que isso é algo muito rico e que vai nos manter a trabalho durante muito tempo. Por quê? Se a gente toma o texto freudiano, o Freud vai tratar esse sentimento, esse fenômeno também, mas esse sentimento, como um caso particular do angustiante. Ele usa essa expressão mesmo no seu texto, né? Um caso particular do angustiante, que tem uma especificidade tal que o levou a buscar, a introduzir uma palavra nova na língua alemã, uma palavra que existia como adjetivo, mas que ele introduz como substantivo, como das unheimlich, né? Então, existe aí uma particularidade, um cuidado do Freud, uma preocupação com a precisão do termo, que eu acho que, às vezes, quando a gente está falando nessa relação entre o familiar e o feminino, a gente corre o risco, que muitas vezes aconteceu comigo, de perder essa precisão freudiana.
e tratar, por exemplo, a própria tradução por estranho me parece que ela leva um pouco para esse lado, porque nem tudo que é estranho produz essa impressão, né? Produz esse sentimento de que fala o Freud, né? Sobre nós. Né? Algo é estranho, que estranhamos, mas não nos causa isso que é da ordem da experiência. Eu vejo assim, e quando a gente fala do feminino, acho que a gente precisaria precisar do que estamos falando, ou seja, não se trata da feminilidade, se trata, acho assim, pelo menos eu estou falando, do gozo que inicialmente Lacan diz feminino, porque ele chegou aí a partir, né, dessa exploração, dessa investigação sobre a questão do gozo das mulheres, mas ele vai dizer, então, depois, ele vai se dar conta que é um gozo que está para todos. Então, falaria assim, de um lado, o gozo feminino, como uma experiência de corpo, por definição, né? Basicamente é um acontecimento de corpo, é algo experimentado no corpo que não pode ser capturado nem pelo simbólico, nem pelo imaginário, ou seja, pelo semblante, fica fora do semblante, fica fora de... quando a gente diz fora do fálico, a gente diz fora de qualquer possibilidade de ordenamento. Porque quando a gente fala em ordenamento, em categorias e tudo isso, a gente está falando da ordem fálica. É a nossa possibilidade de trabalhar com isso, né? E quando a gente vai falar desse gozo como tal, né, que nos traz Lacan, é exatamente em referência a isso que escapa, que assim como o real só pode se definir a partir dos outros dois registros, né? Não há como abordar o real se não for a partir dessa tripartição e desse enodamento. O gozo feminino me parece que é a mesma coisa. Sempre que a gente vai falar desse gozo, desse outro gozo, do gozo como tal, a gente tem como referência a ordem fálica, os outros gozos, né? As outras formas, os outros modos as outras formas de gozo, de apresentação do gozo, ligado ao falo, ligado ao sentido, o gozo peniano mesmo, como coloca Lacan, enfim, todos os outros que não são esse que não se enquadra aí, que não se deixa capturar. Então, eu fico sempre, estou trazendo assim, fico sempre nessa dificuldade, né? De que maneira fazer essa articulação, que é verdade, a meu ver, estou me estendendo um pouco, já vou terminar, tá? Que o gozo, que esse outro gozo como tal, ele produz estranheza, ele pode produzir mas ele não está submetido, ele não se trata da volta do recalcado, do retorno do recalcado. Isso. Não se trata desse enquadre que deu Freud. Então, ou a gente se descola, vai dizer, não, a gente não está mais falando daquilo que Freud falou, e aí a gente precisa precisar melhor do que a gente está falando e por que a gente está usando, então, essa noção, esse termo infamiliar, né? Até um conceito que a gente... Né? Por que a gente está usando isso e não está falando, então, da angústia? Né? O que seria esse caso particular do angustiante desde a perspectiva do ensino, do último e do ultimíssimo ensino de Lacan? Eu acho isso riquíssimo e trago assim como um elemento de discussão, porque eu também não cheguei muito longe nisso, cheguei até aqui, mais ou menos. É muito interessante aí, então, justamente o que você aponta, a ideia, o percurso foi isso, assim, né? De mostrar essa relação, pensar a questão da angústia aí, né? E que é algo fundamental, né, para o trabalho analítico aí, né? O único afeto que importa, né? E que desde aí já está marcando uma diferença, né, que não há como articular essa questão do infamiliar nesse ponto, né, com o feminino, né, e pela questão do objeto mesmo, né, que começa a se formalizar a partir aí do Seminário da Angústia. E eu achei interessante, você lembra, né, isso, todas essas traduções, essa coisa horripilante, né, o horror, né, né, e vem tudo em relação, fica claro que é em relação à castração, que é outra coisa de se deparar com o buraco no real, né, da falta, né, que falta, né?
Então, acho que foi por aí que eu peguei, e porque esse caso também que eu trago é muito significativo, né? Uma criança que fazia poesia até dos encontros, né, dele com as questões, que faz um caminho trilhando aí, né, por um Édipo, essa apego, essa relação com essa mãe toda, né, e que pode pôr uma barra aí, até na questão, quando ele fala do emo sem franja, né? Não sei se todo mundo sabe o que é um emo, né? É interessante que era uma... surgiu, tinha um movimento musical também, depois era uma questão de estilo, né? De franjas, e as garotas se pintavam, cabelo colorido, usavam taxinhas, né? E tinha essa coisa e tinha uma coisa do estranho. É interessante porque tinha uma coisa do estranho, que era aquele o estranho mundo de Jack Esqueleto, não sei se vocês sabem. Então, que se usava caveiras, né? Tinha coisa essa coisa de caveiras estampadas e tudo mais. E quando ele fala um emo sem franja, parece que ele põe uma barra aí, né, nisso. E ele se vê muito mesmo já com uma outra angústia, né? Que não é aquela ligada à questão maternal, à questão edípica do pai, mas é aquilo que desperta no corpo mesmo o interesse dele pelas meninas, né? E que ele vai podendo falar. E como eu chego, o que eu faço? Eu chego, né? As garotas né, chegam nele até para beijá-lo, né? Então, é a primeira... ele começa, a primeira vez que ele está se deparando com essa possibilidade, né, de um encontro, né? E que, então, essa angústia me parece que é de uma outra ordem, né? O emo sem franja é um emo fora da série, né? Fora da série, todo né? emo tinha franja. Franja era... Isso, muito interessante. Gustavo, está gostando aí da história do emo sem franja? Estou adorando essa história, gente. Mas, Tereza, eu achei genial essa construção que você faz em cima do S1, do S2, do recalque e do infamiliar. Toda essa construção aí que você faz, eu achei genial, principalmente levando em conta o título da atividade que você coloca, o intraduzível e o indizível, né? E daí você chega, né, como você já falou agora respondendo a Luísa, no buraco, no real, né? E aí você entra na ficção, que foi aí que eu me enganchei totalmente. Já estava enganchado aí, mas quando você trouxe aí essa parte que o Lacan trabalha no Aturdito, né, da ficção com X, claro que recorrendo aí à homofonia, né, porque ao se escutar, não se sabe se está se falando da ficção com cedilha ou da ficção com X. Então, aí, né, é preciso ler, né, ver a escrita para saber de que ficção se trata. Mas aí você fala da ficção de gozo, né, faz uma relação aí com o objeto, e a minha questão, não sei se você pode responder por conta do caso aí, né, mas eu achei interessante pensar o que você acha, né, que seria essa ficção de gozo no caso Bruno, né? Claro, e recorrendo aí, como eu falei antes, né, a ficção dele, né, talvez essa questão da hiperatividade, né, na escola, essas duas mulheres aí que você fala que são fálicas, né, e o que causa isso nele, né, a ponto da própria escola fazer o encaminhamento, né, e a mãe ir junto também falando aí que as expectativas dela não estão sendo meio que atendidas, né, assim, com relação ao filho. Então, era só essa questãozinha assim do que a gente poderia pensar dessa ficção aí no caso Bruno, né? Eu acho que é interessante aí também no percurso que a gente faz aqui no Carrossel, né? Eu acho bem interessante. É bem interessante, trabalho com... Tereza, antes de você responder, eu vou passar para a Jordan, que ele quer falar alguma coisa, e pode ser que você junte aí. Ótimo. Bora lá, Jordan. Oi, Jordan.
Vamos lá. Primeiro, agradecer Oi. a Tereza pela sua boa explanação, pelo seu trabalho. Eu também gostei e me animei a falar depois da intervenção de Luíse, né? Quando ela fala dessa articulação também do infamiliar com o gozo feminino, e que o feminino aí não se refere à femininidade, aliás, se trata de um gozo neutro, né? E, nesse sentido, podemos aproximar tanto esse afeto do infamiliar quanto o gozo feminino com uma aproximação que acontece no corpo, né? É da ordem também do indizível, e podemos também dizer que, por ser neutro, pode acontecer também com o homem, e pareceu que, no caso que Tereza traz, ela fala de uma experiência nesse sentido com o Bruno, né? E eu também associo esse gozo feminino podendo estar também do lado do homem com um acontecimento vivenciado por Freud. Isso está no argumento do nosso encontro, né? Em que se relata a história de Freud naquela rua que ele está perambulando, né, pela Itália, na cidade da Itália, e que ele termina encontrando-se numa rua das mulheres com as bocas pintadas de vermelho, né, e que ele acha aquilo muito estranho, sai, e depois ele dá algumas voltas e retorna ao mesmo lugar. Então, ele volta no mesmo lugar e se surpreende com isso. E penso que aí há também uma experiência de um gozo feminino experimentado por ele nesse momento, até porque Lacan, no Seminário da Angústia, vai associar o fenômeno do infamiliar com um modo privilegiado do aparecimento de um gozo do sujeito que aparece também de forma estranha. Então, quando eu vi essa passagem, recentemente, numa conversa que tivemos com os colegas de Minas Gerais, lá no Instituto de Psicanálise de Minas, eu trouxe essa questão de que pode ser uma experiência do próprio Freud, uma experiência de gozo feminino, que não estaria localizado apenas relacionado com a mulher, né? Ele é feminino no sentido que está além do gozo fálico, né? Tem essa função não todo. E o nosso colega Luiz Francisco também, ele até fez um levantamento sobre isso, dizendo que há apenas uma ou duas citações de Lacan. 3, né, parece. 3, né? 3. Então, é 2 mais 1, na verdade. Em que ele faz essa referência, né? Mas que, né, não quer dizer que seja o gozo da mulher, né? Pode ser. Analice sempre fala, né, Analice? Fala aí. Quando Lacan fala sobre o gozo feminino, ele não diz que o gozo feminino é o gozo como tal. Ele diz que o gozo feminino é o regime de gozo como tal, ou seja, ele revela a lógica do gozo como tal. Essa modalidade do gozo. Como você está dizendo, Jordan. Agora, parei, Tereza. Exatamente. Eu tenho assistido, né, todas essas preparatórias, estão sendo ótimas. Até você me esclareceu uma coisa que me instigava, né? Eu ficava pensando por que o Freud faz essa referência literária com um conto, enfim, que parece né, de um sujeito psicótico, uma coisa assim, né, do Homem de Areia. E você disse, então, né, nessa mesma preparatória, de que o Freud, né, no momento, ele não distinguia psicose de neurose, ele até com relação ao recalque, né?
com relação ao recalque, e que ele falava de neurose narcísica. Se eu entendi, é isso? É isso, e esse é um Isso. outro tema que nós estamos também trabalhando, e já em algumas oportunidades, que não se trata apenas do retorno do recalcado, né? Eu acho que tem a ver com a estrutura de cada um. Quer dizer, essa sensação de desrealização que o sujeito experimenta com esse afeto do infamiliar, ele pode ter respostas tanto do lado neurótico, quanto também do lado da psicose, depende da estrutura. E o próprio Freud, é interessante que o próprio Freud, no conto, né, do Homem de Areia, ele fala, entre outras possibilidades, mas ele fala do desencadeamento do infamiliar a partir de uma dúvida neurótica, da epilepsia ou de um fenômeno psicótico. O próprio Freud diz isso, né? O tratamento que vai ser dado a esse sentimento de familiaridade que o sujeito experimenta é que vai ser diferente no neurótico e no psicótico, porque o neurótico vai tratar através da fantasia, e o psicótico através do delírio, né? Então, estaria para todo. E é interessante também que o próprio exemplo da literatura que Freud vai tomar é de uma psicose, porque o que passa com Natanael é que Natanael tem um desencadeamento psicótico. E eu até faço esse destaque de que há um distúrbio de linguagem importante, além de qualquer processo alucinatório e tudo, que é aquela repetição que ele fica fazendo do vu, 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 não é? Que não deixa de ser uma desarticulação significante, que é característico de uma carência simbólica aí, né? E que ele repete, o Natanael. Então, o próprio caso que ele traz é um caso de psicose, né? Isso. Para ilustrar o fenômeno do infamiliar, mas que ele toma realmente como retorno do recalcado. Isso. Mas isso na psiquiatria esse fenômeno de desrealização que acontece, essa dissociação que acontece no corpo do sujeito, esses fenômenos são índices de psicose. Claro que nós sabemos também que tem neuroses, né? O que se chama dos quadros dissociativos, que pode também passar por esse processo, né, de desrealização. Mas, na abordagem, digamos assim, mais psiquiátrica, são fenômenos ligados à psicose, né? A própria histeria grave, né? Sim. Eu concordo, mas eu ainda acho que a ideia de que são tempos tão diferentes e que Lacan já está elaborando algo, você vê, ele até extrai, eu acho que esse momento ele extrai a questão dos objetos que aparece nesse conto, né? Por isso que eu também falei dos objetos que ele começa a criar como objeto A também, né? A voz e o olhar, né? E que no conto também aparece isso como destacado, né? Então, ele vai formulando, há um avanço aí, né? O Freud não tinha todos os recursos, e o que eu estou colocando também, que eu acho que talvez até o que mesmo que o Freud ilumina muitas coisas que o Lacan vai avançar, né? Mas que há uma distância grande, que o sentimento, né, não é o mesmo do que o acontecimento de corpo. Agora, que Freud apontava algo que estava ali, né, que seria dessa ordem do real lacaniano, né, a gente pode ver, até como no sonho, apontar algo do real, já foi trabalhado isso, né? Em alguns momentos do que... Mas o inconsciente... A emergência do objeto, voz e olhar no corpo, né? No corpo, isso. Mas mesmo Lacan, né? Mesmo Lacan, na conferência de 53, ele vai falar do real, até eu acho que é o Sérgio Leclerc que disse, o senhor, né? Falou muito sobre o simbólico imaginário, mas sobre o real não falou nada. Aí o Lacan diz assim, mais ou menos, ainda assim, falei um pouco.
né? E ele vai se referir justamente a algo que ele observa na sua prática analítica, que é um certo efeito de choque, né? Então, ele fala essa coisa é um choque, alguma coisa que remete mesmo a algo que é sentido. E, por outro lado, né, só para lembrar, Lacan vai falar que o sentimento mente, né? Tem algo que mente, enquanto que a angústia não engana, né? É um Não afeto que não engana. engana. Então, eu acho que é Essa... verdade, assim, só que que esse trabalho que a gente está fazendo agora é muito importante nesse sentido, de partindo disso que Freud traz lá no Heimlich, tem que se avançar, e tem havido contribuições importantes a esse respeito, né? O que entra aí na questão, né, que o Gustavo também está levantando, né, de a gente pensar a questão do gozo, né, que atravessa Sim. vários O próprio gozo de focos, né? início, Lacan dizia que o gozo era imaginário, né? O Miller Isso, o diz isso, Miller, né, tem o seria famoso né? 6 paradigmas do gozo, né? Então, acho que sempre essa questão de pensar, né, essas 3 dimensões, o real, o simbólico e o imaginário, né, isso nos ajuda a ir encaminhando, né? O próprio objeto A vai passando por todas essas relações, né? Até se tornar mais próximo, né? A questão do real, né? Tem um tratamento aí do imaginário, tal, mas ele vai escapando desses registros, né? Sem contar o que acontece com o real também, né? Que o real do início também não é o mesmo lá do final, né? O real identificado de início com o próprio simbólico no início, né? Com a realidade, né? Isso, com a realidade. Antes disso, ainda com a realidade, né? Depois, como algo que se apresenta ali na cadeia significante. E a questão da ficção é interessante, né? Que o Gustavo está falando, porque, então, o que é nisso, né? Surge aí mais uma questão que a gente pode pensar, porque essa coisa do retorno, né? Da repetição. Eu acho bem importante que o que vem a seguir para o Freud é o mais além do princípio do prazer, né? E tem a ver com essa questão e também do que retorna, né? E que é algo que vai mais além do princípio do prazer, que a gente pode até entender como mais além do sentido, né? Porque não faz sentido ficar repetindo, né? Os que sofreram, né, o trauma da guerra e ficar sentar à mesa, né, e ficar lembrando, né, do que foi esse que não tem nome, né, esse impacto do que Está vivendo novamente, experimentando vivendo novamente. Né? Então e que tem a ver aí com essa questão, né, da ficção, né? E porque, né, o Primo Levi não consegue, ele conta, mas mesmo assim ele não dá conta de fazer uma verdade sobre aquilo, né? De ter uma narrativa que dê conta da experiência, né? Traumática. Vai cernindo, né? No máximo cernindo, desenhando esse... Isso. Né? Eu vou tentar cernir aqui 2 perguntas que tem no YouTube, mais 3 no chat. E eu estou aqui sem saber o que é que eu faço, mas acho que eu vou fazer o seguinte: vou pedir uma do YouTube e as do chat são as pessoas que estão querendo falar, então vou privilegiar quem fala, porque acho que não puderem falar, a pergunta já está escrita, a do YouTube. Então, quem é que está no chat, Pablo? Fátima Sarmento tem uma questão. Vamos lá. Não sei se Fátima quer falar ou quer que eu leia o que ela colocou no chat. Pode ler, se você achar melhor. Posso ler? Fale que fica mais interessante. Não, eu perdi o caso clínico porque minha conexão caiu, Tereza.
E aí eu fiquei pensando sobre a... Deixa eu ver que eu escrevi direitinho, mas não estou me lembrando. Sobre a expulsão do infamiliar, né? Que tanto na neurose como na psicose, essa expulsão ela se manifesta fora do simbólico, porque na neurose nós teremos assim o retorno do real, né? O retorno no real do objeto fantasmático, mas na psicose essa angústia se apresenta de forma muito direta. Você falou bastante na questão da angústia. E aí eu me lembrei do caso da mulher borboleta que a Ana Lídia trouxe, onde há uma ultrapassagem, né, do infamiliar sob transferência. Então, eu não sei se o caso que você falou, né, bastante na angústia, se dizia respeito a essa angústia mais direta ou não, porque eu perdi a parte do caso. Mas se você puder conversar um pouco mais sobre isso, se der tempo, se não der, não tem problema. Mas eu gostei muito da pesquisa, obrigada pela participação. Obrigada. Foi ótimo. Rogério, mande um aí do YouTube, que aí a gente faz uma casadinha. Acho que tem duas aqui, mas elas se aproximam, aí dá para fazer um certo bloco. Então vá. Bom, Ana Rogéria Oliveira, ela interroga, né? Se aproximamos o infamiliar do real e do feminino, então podemos também falar do infamiliar e do feminino como transestrutural, é um pouco do que se estava discutindo aqui, né? E Nelson Mateus faz uma questão. Além do falo ou aquém do falo, apontam para a mesma experiência de gozo? Se o gozo feminino não é sem referência fálica, ele estaria no além ou no aquém do falo? Bota a Cleudes para falar, por favor. Vamos lá, Cleudes. Analícia somente se der tempo, tá? Vai. É que eu fiquei pensando no que a Tereza diz, né? Me chamou a atenção. Ela diz que a mãe é toda, né? São palavras dela. A mãe é toda e a mulher é não toda. Fiquei pensando que tanto a mãe como a mulher podem estar na posição de não toda, né? De toda ou não toda. A mulher também pode ser toda, né? A mãe seria toda quando ela se deixa tomar totalmente pela maternidade, né? Isso. E a mulher, pensei na mulher toda como, claro, como Medeia, né? Para quem a maternidade não significa nada, né? Sem o marido. Claro, bom, né? Não se trata de um caso clínico e nem de pensar. Se a gente fosse pensar no caso clínico, a gente talvez pensasse numa psicose, né? Em Medeia como uma psicótica, né? Mas era isso que eu queria retomar rapidamente, né? E tanto a mulher como a mãe, ela pode se posicionar como toda ou como não toda. Depende de como ela se coloca aí. Em relação à maternidade ou à feminilidade. Enfim. Era só isso que eu fiquei pensando. Tá? Vamos lá. Como que é? É para você não se perder por muitas perguntas. Bastante. Deixa eu ver assim do que eu pude capturar. Vamos começar do contrário. Primeiro, respondendo à última pergunta, a mãe, né, ali, se ela se faz toda e se a criança satura, né, eu trabalhei essa relação mãe e criança que pode saturar, né? A questão da Medeia, eu acho que é uma outra coisa, né? Da devastação e que sacrifica o bem mais precioso, né? Em nome do ideal masculino, do homem que ela, né? Ela sacrifica o bem mais precioso dele. Para esburacar esse homem, né? Para esburacar esse homem.
E ela mesma, ela é devastada, né? A verdadeira mulher é isso, é que sacrifica, né? E acho que tem outros fatores aí para pensar a questão, né, da devastação e da mulher toda nesse sentido da Medeia como mulher verdadeira, enfim. Aí a gente teria que entrar, eu acho que é uma outra discussão. Eu estou focalizando na clínica com crianças, né? E nessa relação primitiva, que eu acho que tem a ver com a questão do feminino e dessa divisão entre a mãe e a mulher, né? Entre esse entre é muito importante aí, né? Não quer dizer que ela vai ser toda mãe ou toda... E ela pode se dividir ou não, né? Aí, na relação, o que é mãe toda é no sentido, assim, de que ela se faz toda fálica, né? Nesse sentido, se apresenta, o filho é toda para ela, né? Então, ela pode não se dividir aí, né? Ou nesse sentido, né? Não sei se respondo. E outra coisa, achei interessante, e é uma questão importante, essa questão né, desse gozo que está aquém e além, né? E se a gente fala a questão da marca, né, por onde a gente vai pensar que está aí, né, no aquém do falo, como nessa relação com essa marca, né, que vai fazer um caminho, né, por onde vai os significantes vão trilhar, mas a marca se apaga, né? Vamos dizer, ela deixa algumas pegadas para a gente se aproximar, mas a gente não consegue realmente. Então ela estaria aquém nesse sentido, né? Por ser ter relação com esse acontecimento do corpo, que é né? Quando o humano aí, né? O bebê humano é jogado já, né? E é atravessado pela linguagem, né? E como acontecimento do corpo, né? E além do falo, né? Também eu acho que é aquém e além do falo, né? Que isso aí está permeando sempre, né? A vida do sujeito, né? E que né? É uma questão que a gente poderia pensar no sintoma, né? Como isso, né? Também se amarrou aí. Qual foi a resposta que o sujeito deu a esse, né? Não sei se respondo inteiramente, nunca é possível, enfim, acho que podemos pôr em discussão aí. Tem mais no Pablo. Eneida solicitou a palavra. Eneida, vamos lá. Oi. Então, Tereza, em primeiro lugar, eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho. Assim, deu para perceber que você trabalhou muito para escrever esse texto, né? E eu fiquei pensando um pouco, Tereza, em cima do título que você deu para o seu trabalho, né? Que é o intraduzível e o indizível, né? Eu estava pensando numa parte do texto que você fala que o objeto voz ele não se perde, né, com o advento da linguagem, né? E eu estava pensando assim, como é que diferença a gente poderia estabelecer, se é que há uma diferença, entre o intraduzível e o indizível, né? Se pela vertente do indizível a gente poderia pensar essa questão do objeto, né? E você diz aí que é um objeto que ele não se integra integralmente, né? Isso. Então, se pela vertente desse objeto voz, a gente poderia pensar no indizível, e o que a gente poderia pensar com relação ao intraduzível? Uhum. Certo. É interessantíssima
uma ótima questão, né? E realmente isso aí foi colocado a propósito mesmo, pensando algo que né? Isso da voz, né? Que tem algo ineliminável, né? E justamente que tem a ver com essa relação primitiva, primeira, né? Da incidência da linguagem, e que também tem a relação um grande outro que faz a interpelação, né? E também incide com a questão da satisfação no corpo, né? Esse resto, né? Que não se elimina e não pode ser absorvido pelo grande outro, né? E o intraduzível estaria... Intraduzível, então, parece que é algo que já foi escrito, porque se você tenta traduzir algo que é intraduzível, né? Se você diz é intraduzível, é porque você está tentando traduzir algo, né? E na questão do recalque, você vai poder dizer algo aí, né? Mesmo que seja traidora, né? Essa tradução, que tradução é sempre traição, né? E daí você, mas parece que nesse sentido você pode dizer algo, né? No sentido do recalque. E no indizível, realmente é algo que não dá para pôr um nome aí, não dá para, né? Às vezes se aproxima com alguma criação, com alguma construção de uma palavra sem sentido, né? E que vai fazer alguma referência a esse gozo sem sentido, a esse, né? Como eu penso, às vezes, em algumas palavras, né? Que condensam o gozo e que aparecem nos testemunhos de passe, né? Mas é bem interessante isso, e essa voz, né? Esse tratamento estaria mais ligado a esse, né? No fim, essa coisa que ressoa, né? A voz fica ressoando e é uma coisa do corpo, mas que não está localizada, né, em nenhum objeto da pulsão, em nenhum buraco, né, não é do corpo esburacado, né, como naquele momento ele estava tratando a questão do objeto, mas é de algo que fica ressoando no corpo, né. É muito interessante isso, né, acho que tem que seguir uma pesquisa aí, é bacana. O intraduzível pode ter a ver justamente com essa traição, né? Uhum. Já é uma traição, né? Uhum. Nós temos espaço para mais uma pergunta e as demais vão ser enviadas para Tereza por escrito, né? Tem aí, Rogério, no YouTube. Então, Pablo. Há uma questão no chat aqui de Karina. Posso? Karina. Sim. Quer falar, Karina? Está calado. Posso falar. Primeiro, agradecer a Tereza, né, pela transmissão. Gostei muito quando você traz, né, como é que a criança se defende, né, desse gozo familiar, o caso de Bruno, né, através de um trabalho de escrita, né, pela poesia. E eu fiquei pensando nesse gozo feminino, né, que você falou, eu fiquei pensando muito no gozo do né, no seminário 19, se você poderia fazer alguma articulação, né, do gozo feminino com esse gozo do Para mim é um seminário, assim, estou estudando ele também no cartel, então, assim, ele é muito enigmático, né, em relação a essa dimensão desse gozo do como sendo algo aí de uma marca, né, e muito voltado para uma singularidade. Eu queria saber se você poderia aí dar uma luz sobre essa articulação, o gozo do com o gozo feminino. Obrigada, Tereza.
É uma boa pergunta também, né? E que exige também trilhar aí toda uma pesquisa desse gozo do né? E porque teria relação até com isso, desse ressoar, né? Eu entenderia o gozo feminino ligado a esse que é esse né? Que quer dizer, é mais o gozo como esse programa de gozo que se estabelece, né? Vamos dizer, para cada um de uma forma singular, né? Teria a ver, então, com esse porque é uma forma singular dos ecos dessa, né, dessa voz primitiva da língua, né? Mas, para dizer mais sobre isso, eu teria que retomar aí até o estudo exatamente o que no Seminário 19 ele está tratando, né, como o gozo, né, do porque depois existem duas, o gozo fálico, né, e o gozo do né, como, então, a gente teria que ver qual é o tratamento em que você realmente está pensando no Seminário 19, que ele está se referindo, né? Mas, a princípio, pensando no regime de gozo e nessa primeira estruturação, né, do sujeito, que eu estou me referindo aí nessa pesquisa que eu transmiti, tem a ver com essa ressonância mesmo, né, no corpo, né, e com essa questão da voz. É o que eu poderia nesse momento. Né? Obrigada, Tereza. É bom quando sobram perguntas, quando ficam questões no horizonte, é sinal de que a conversação foi muito, muito animada. A sua intervenção, Tereza, foi um ótimo disparador, a prova está aí. Então, a gente vai, se ficou alguma questão, a gente vai mandar para você. Bruno trata aí de imprimir e mandar. E a gente, em nome da Seção Bahia, me agradece. Quero agradecer também a Rogério e Pablo pela ajuda aí com o YouTube, o chat, e todos os que participaram, as colegas da Seção Sul, que nos deram o prazer de estar aqui conversando, que voltem, que venham mais vezes, serão muito bem-vindas. Então... Eu que agradeço. Eu que agradeço, é um prazer, né, estar com os colegas baianos, são sempre muito acolhedores e deixam a gente muito à vontade, né, para colocar as questões, para conversar, né, os temas que tanto estão instigando a gente. Eu agradeço e gostei muito de estar aí. Pena que terminou, né? Queria ouvir mais de vocês. Mas é ótimo, então. Obrigada. Tereza. Oi. Obrigado. Tchau. Beijo para todos. Boa noite. Foi muito bom. Tchau. Obrigado, Manuel. Boa noite. Tchau, Pablo. Tchau, Nancy. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. 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 Agora eu vou, quando eu saio aí, desliga tudo. Beijo. Pronto. Tchau, Annelise. Tchau, obrigada, hein, querida. Nada.